E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Daniel Japiaçu aqui, sou professor de Física, e hoje nós vamos falar sobre o trabalho de uma força. Antes de começarmos a fazer contas e mostrar para vocês as fórmulas, eu queria, eu queria propor uma reflexão. O que é trabalho? Quando a gente para pensar, o que significa trabalho no nosso dia a dia? Toda vez que a gente fala de trabalho, a gente pensa em alguma ação que normalmente nos proporciona alguma compensação, né? Seja ela uma compensação financeira, seja. Normalmente a gente associa isso às compensações financeiras, ao salário, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai lavar a louça, existe uma compensação, existe um retorno, existe um ganho, né? Quando a gente tem a ação de lavar a louça, que é a próxima vez que a gente for comer, a gente se alimentar com a louça limpinha, né? E isso vale para tudo, né? Qualquer trabalho, todo ele exige uma compensação, mas não sem antes a gente ter algum esforço. É por isso que o trabalho ele depende diretamente da força e por isso que o tema da nossa aula normalmente, né? Assim, a gente associa o trabalho ao trabalho realizado por uma força. De fato, né? As forças são as grandezas que realizam trabalho, né? Trabalho ele requer esforço e o esforço, no caso o esforço, ele é traduzido fisicamente pela força e ele tem como consequência uma compensação, né? Um retorno, um ganho, né? Uma compensação, um ganho, né? Que no caso da física, no caso do trabalho da força, esse ganho ele vai representar um deslocamento. Não é qualquer força que vai gerar deslocamento. Não é qualquer força que vai gerar deslocamento. Logo, não é qualquer força que vai realizar trabalho, ok? Normalmente a gente associa da seguinte forma, né? Tem aqui, vou colocar aqui a boa e velha caixinha, né? A boa e velha caixinha. Tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B. Daí essa caixinha a gente aplica nela uma força, uma força F, de modo que o vetor de deslocamento dela vai ser essa linha aqui, né? Que liga o ponto A e o ponto B. O trabalho, que a gente pode representar por essa letra grega chamada de tal, ou também pode representar pelo W de work, né? Tanto faz. O trabalho ele é o produto entre o vetor força e o vetor deslocamento. É comum os materiais demonstrarem essa expressão de maneira geral da seguinte forma, que o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Quando a gente coloca aqui o cosseno de θ, a gente está indicando que aquilo que realiza trabalho, a parcela da força que realiza trabalho, é aquela que vai estar na direção do deslocamento, ok? Aquela que vai estar na direção do deslocamento. A gente pode fazer uma representação interessante de quatro forças muito famosas, né? Digamos que esse aqui eu tenho aqui mais uma vez a caixinha que está se movendo a movimento aqui para a direita, certo? E nós temos aqui quatro forças. Nós temos a força F para a direita, nós temos a força de atrito para a esquerda, temos a força de atrito para a esquerda, temos o peso para baixo e temos a força normal
para cima. Quando a gente vai estudar o trabalho realizado por cada uma dessas forças, a gente pode dizer o seguinte, ó, o trabalho realizado pela força F é positivo, existe e é positivo, porque a força F está na mesma direção e no mesmo sentido do movimento, né? Força e deslocamento têm mesma direção e mesmo sentido. O trabalho da força de atrito também existe, só que nesse caso é negativo, né? Porque a força de atrito está na mesma direção, porém está se opondo ao movimento, certo? O trabalho da força de atrito é negativo porque se opõe ao movimento. Força de atrito e deslocamento têm sentidos opostos. E outra coisa interessante aqui neste caso, o trabalho do peso é igual a zero, porque a ação do peso é vertical e o movimento é horizontal. Então o peso não está realizando trabalho, nem ajudando no movimento, nem atrapalhando no movimento. A mesma coisa vale, neste caso, para a força normal. O trabalho da força normal é zero, porque a força normal é vertical e o movimento ele é horizontal. Porém, existem situações em que nós vamos precisar calcular o trabalho do peso, né? Porque o peso também pode realizar certo trabalho, né? O peso pode realizar trabalho. Quando nós temos um movimento que é vertical, ou parte do movimento ocorre na vertical, o peso realiza trabalho. Quando a gente está, por exemplo, subindo uma escada, o peso está realizando um trabalho negativo, né? Está se opondo à direção do movimento. Quando a gente está descendo a escada, o peso está nos ajudando, né? Então, toda vez que ocorre movimento vertical, o peso vai realizar algum trabalho, seja um trabalho resistivo, seja um trabalho potente, ou seja, um trabalho que vai estar a favor do movimento. Digamos que aqui esteja ó, o chão, né? E aqui em cima nós temos algum corpo que vai sofrer esse deslocamento. Esse deslocamento aqui, D, né? Esse deslocamento D, ele vai ser igual em módulo à altura, né? A essa altura H aqui, né? E essa força aqui, essa força F aqui, vai ser igual ao peso. De modo que, quando a gente for calcular o trabalho, que é a força vezes o deslocamento, eu já vou tirar aqui os notação vetorial. O trabalho vai ser o peso vezes a altura. Só que o peso é massa vezes a gravidade. Então a gente tem a famosíssima expressão do trabalho do peso, né? Que vai ser mg vezes h. Esse trabalho do peso, como eu disse, ele sempre atua na direção vertical, ok? Sempre vai atuar na direção vertical. Lá no plano inclinado, por exemplo, quando nós temos uma caixinha descendo, tem aqui alguma, ou mesmo subindo, né? Tem aqui alguma coisa que está subindo, né? O movimento aqui está para cima. O peso realiza trabalho, porque parte do peso está na direção do movimento, né? Tem uma parcela do peso aqui que está na direção do movimento. Aquele peso aqui, quando a gente faz peso para cá e tem o peso aqui, a parcela do peso na direção do movimento, é essa parcela do peso que vai influenciar no movimento, né? Vai realizar trabalho, né? Já a outra parcela, aquela que está na direção normal, não realiza trabalho. Então, toda vez que a gente for calcular o trabalho do peso, qualquer que seja o trabalho, a gente precisa analisar qual é a parcela da força que está agindo na direção do movimento, ok? Toda vez a gente precisa analisar isso. E, né, a gente tem as forças resultantes, né? As forças resultantes. Digamos que nós temos um corpo que exista
várias forças aplicadas a ele, né? O trabalho da força resultante é o trabalho da força 1 mais o trabalho da força 2, né? Mais o trabalho da força 3 e assim por diante, né? É a soma do trabalho realizado por todas as forças. Ou, 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 o trabalho da força resultante pode simplesmente ser a força resultante vezes o deslocamento. Aí vai depender do que nós vamos ter em cada uma das situações, né? Em cada questão, em cada situação, vai depender disso, ok? Outra coisa importante sobre o trabalho, que agora já é uma parte muito mais analítica, muito mais matemática, né? É quando a gente tiver uma análise gráfica, né? Uma análise gráfica. Normalmente, para calcular o trabalho, a gente tem o gráfico da força em relação ao deslocamento, né? Tem aqui a força no eixo Y, o deslocamento aqui no eixo X, né? E tem, por acaso, alguma figura geométrica aqui, né? Tem aqui uma figura geométrica. O que é que a gente vai fazer? Para calcular esse trabalho, a gente simplesmente calcula aqui esses pontinhos, tá? Tem aqui os pontinhos também. Se a gente calcula a área, essa área A aqui, né? Essa área A, ela vai ser numericamente igual ao trabalho realizado por essa força. Normalmente a gente utiliza, ou as questões apresentam dessa forma, né? Quando nós temos o trabalho de uma força que não é constante, né? Trabalho de uma força variável. É mais fácil calcular assim, de força variável. Toda vez quando nós temos uma força variável, as questões elas apresentam o, o gráfico dessa força, né? Porque a gente não dificilmente a gente tem alguma força que a gente conheça qual é a função que demonstra aquela força, né? Como não é algo comum, com exceção da força elástica, mas não é comum uma função conhecida que a gente possa calcular a área do gráfico com os recursos matemáticos que nós temos hoje. Hoje eu digo para o ensino médio, né? O ensino básico. Nós normalmente utilizamos o gráfico de uma força qualquer ao desenho do gráfico, a gente calcula a área e normalmente a área vai ser de uma figura geométrica conhecida. Agora vamos fazer alguns exercícios, né? 2 exercícios para memorizar. Então vamos lá. Primeira questão está aí na tela, né? Considere um corpo sendo arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal onde o atrito não é desprezível. Considere as afirmações 1, 2 e 3 a respeito da situação descrita. O trabalho da força de atrito é nulo. Falso. O trabalho da força de atrito não é nulo. É um trabalho resistivo, mas o trabalho existe. Ok? O trabalho da força-peso é nulo. Aí é verdadeiro porque a superfície ela é horizontal, né? Como o movimento o corpo está sendo arrastado numa superfície horizontal, o movimento é horizontal. Como o peso atua apenas na vertical, de fato, o trabalho da força-peso é nulo. E a terceira, a força que arrasta o corpo, a força que arrasta o corpo é nula. Aí também é falso, né? Porque se a força fosse nula, não iria arrastar o corpo, né? Se a força é igual a zero, não iria ser capaz de arrastar o corpo. Então, a afirmação está incorreta em 1 e 3. Letra B é a resposta, ok? Uma questão teórica só para a gente fixar um pouco sobre o conceito do trabalho, como é que a gente utiliza o trabalho e termos atenção a respeito de
que tipo de força ou qual é o contexto em que a força realiza ou não o trabalho. Então, agora vamos para a segunda questão, não é? Para a gente encerrar essa aulinha. Um bloco de 10 kg movimenta-se em linha reta sobre uma mesa lisa. Bloco de 10 kg, a mesa lisa é para dizer que os atritos, né, são levemente desprezíveis, sob a ação de uma força variável que atua na mesma direção do movimento, conforme o gráfico a seguir. Se é na mesma direção, a gente não vai precisar considerar cosseno, seno, né? Enfim, está na mesma direção do movimento. O trabalho realizado pela força quando o bloco se desloca da origem, no caso aqui esse ponto zero, até x igual a 6 é qual é o trabalho do movimento, né? Qual é o trabalho aqui que a força realiza nesse movimento. Olha só, uma coisa que a gente precisa ter atenção neste gráfico. Aqui, nessa região em que a força, a linha vermelha que representa a força, está acima do eixo X, nesse trecho aqui de 0 a 3, o trabalho ele é positivo. Entre 0 e 3 metros. Agora, entre 3 e 5 metros, a gente está vendo aqui, ó, entre 3 e 5 metros, porque aqui entre 5 e 6 a força é igual a 0, então não há trabalho. O trabalho é negativo entre 3 e 5. Entre 3 e 5 metros. Além disso, né, a gente consegue perceber também que aqui esse trabalho 1 e o trabalho 4, eles se anulam. Da mesma forma que o trabalho 3 e o trabalho 5 também se anulam. E veja, nós temos a mesma base 1, a mesma altura 2, a mesma base 1, a mesma altura 2. Aqui base 1, altura 2, base 1, altura menos 2, na verdade, né? Aqui base 1, altura 2, base 1, altura 2. Então, quando a gente somar o trabalho 1 com o trabalho 3 com o trabalho 4 mais o trabalho 5, isso vai dar 0. Inclusive, mais o trabalho 6, né? Isso vai dar 0. Porque o trabalho 1 e o trabalho 4 se anula, o trabalho 3 e o trabalho 5 se anula e o trabalho 6 já é 0. No caso, o trabalho geral vai ser igual ao trabalho 2, que essa figura geométrica aí, né, que é numericamente igual à área, essa figura geométrica aí é um retângulo, que a gente calcula como sendo base vezes altura. A base vale 1, vou mudar de cor para a gente ir. A base aqui vale 1, a altura vale 2, então nós vamos ter 1 vezes 2, esse trabalho aí vai ser igual a 2 joules, ok? Eu sugiro que vocês, como exercício, calculem o trabalho 1, 3, 4, 5, né? Só mostrar aqui para vocês rapidamente que o trabalho 1 é um triângulo, né? Então vai ser base vezes altura sobre 2. A base vale 1, a altura vale 2. Sobre 2 o trabalho vai ser 1 joule. Já o trabalho 4, nós temos a base que vale 1, mas a altura vale menos 2 sobre 2. Então o trabalho vai dar menos 1 joule. Por isso que eles vão se anular, né? Trabalho 1 vai se anular com o trabalho 4, o trabalho 3 vai se anular com o trabalho 5. E o trabalho 6 já é 0, porque a força aqui está em cima do eixo X, a força já é igual a 0.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre o trabalho de uma força. Vamos continuar a falar sobre esses assuntos, né, na aula seguinte, falar sobre potência, sobre rendimento, continuar a falar sobre energia, mostrando como é que essas grandezas se relacionam e como é que a força continua sendo talvez a grandeza mais importante, uma das mais faladas de toda a física. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.